A vida parecia uma melodia que estava se apagando até a noite em que meu coração parou. E tudo mudou. Nunca esperei encontrar Elvis Presley na vida após a morte, muito menos as verdades chocantes que ele revelaria. Fique comigo enquanto descobrimos insights profundos que desafiam tudo o que sabemos sobre a existência, direto do além. Lembro do instante em que tudo ficou escuro. Um momento eu estava na minha sala, e no seguinte, o mundo ao meu redor deixou de existir. Mas, em vez de medo me inundando como ondas, senti uma calma esmagadora envolvendo meu corpo. Uma luz quente me chamando, convidando-me a entrar em seu abraço. Foi na noite de 14 de março de 2023, por volta das 10h47 da noite, que colapsei no chão, uma vítima da rebelião do meu próprio corpo. O tempo parecia se esticar de uma maneira que desafiava a lógica, e encontrei-me preso entre os vestígios da minha existência terrena e um reino que prometia algo muito maior. Naquele momento, o medo se entrelaçou com a libertação. Eu estava me afastando das lutas que pesavam sobre mim há tanto tempo. O ciclo implacável de decepção e dor começou a desaparecer. De repente, eu não estava mais preso ao meu corpo físico. Era como se cordas invisíveis tivessem sido cortadas, me concedendo uma liberdade que eu nunca ousara imaginar. Eu me sentia leve, completamente solto, flutuando em uma corrente suave, afastando-me do peso das minhas cargas. Afastando-me das dores terrenas, senti uma atração, uma força indescritível me guiando mais fundo na luz e clareza que me aguardavam. Era emocionante e aterrorizante ao mesmo tempo. Mas o medo não permaneceu. Em vez disso, tornou-se um sussurro me instigando a seguir em frente. Eu estava pronto para descobrir o que havia logo além, pronto para enfrentar as profundas verdades que me aguardavam nesta nova dimensão. Quando o brilho da luz diminuiu, encontrei-me diante de uma figura etérea, uma energia radiante ao seu redor, como um halo. Era Elvis Presley, exatamente como eu sempre o imaginei, seu cabelo bem arrumado, aquela icônica jaqueta de camurça azul brilhando com um brilho sobrenatural lá. Eu não podia acreditar nos meus olhos. A cena parecia surreal, mas tão vividamente real. Tudo sobre aquele momento era intoxicante, enquanto cores vibrantes brilhavam infinitamente ao nosso redor, como uma pintura viva. À distância, eu podia ouvir melodias que pareciam flutuar no ar, pistas de música que ressoavam profundamente em mim, uma sinfonia de nostalgia que trazia lágrimas aos meus olhos. Elvis olhou para mim com olhos que guardavam séculos de sabedoria, penetrando no tecido da minha alma. Senti-me tanto visto quanto pequeno, como se toda a alegria e arrependimento que já conhecia estivesse exposta diante dele. Você já percorreu um longo caminho, meu amigo, ele disse, com uma voz calorosa e acolhedora, mas que carregava um tom de seriedade. Mas você ainda tem muito a aprender sobre o que realmente importa. A importância do nosso encontro começou a se infiltrar em mim, e fiquei atordoado, tentando encontrar meu equilíbrio na presença de Collins, uma figura lendária que havia tocado milhões, mas que agora estava diante de mim como um guia. Naquele momento surreal, todas as dúvidas e preocupações que eu tinha se dissiparam, ofuscadas pela aura de compreensão que emanava de Elvis. Senti uma sensação avassaladora de pertencimento que há muito me faltava, como se eu estivesse exatamente onde deveria estar. Seu olhar parecia me puxar mais perto, me instigando a ouvir, a entender e a estar aberto à revelação que se desenrolava. E então, com uma profundidade que parecia tanto iluminadora quanto intimidante, ele começou a compartilhar uma mensagem, uma verdade que mudaria para sempre minha compreensão sobre a vida, o significado e o propósito. O que poderia ser? Mal podia antecipar como cada palavra iria reformular minha existência e me guiar de volta ao mundo que eu conhecia, mas sabia que aquele momento era crucial. Enquanto eu estava lá, absorvendo o calor que emanava de Elvis, senti como se o tempo tivesse parado, somente para mim. Ele se inclinou ligeiramente com a voz baixa e ressonante, cortando o silêncio daquele reino hipnotizante. A vida não é sobre o que você leva, é sobre o que você dá, ele disse, cada palavra ecoando profundamente dentro de mim. O peso de sua declaração atravessou meu ceticismo, reverberando de maneiras que eu nunca teria previsto.
Na minha vida terrena, eu havia me deixado consumir por uma busca incessante de sucesso, correndo atrás da fama e da ilusão de riqueza, enquanto permanecia cego para quão sem vida essa corrida realmente era. Eu preenchia meus dias com vitórias vazias, pensando que prêmios e posses preencheriam o vazio, mas estando diante de Elvis, percebi o quão dolorosamente vazio isso me deixara. Ele continuou com uma expressão sincera: "O que importa é a alma." Senti aquela verdade simples, mas profunda, me envolver, acendendo uma onda de realizações. Era como se um véu tivesse sido levantado. Eu finalmente conseguia ver as conexões significativas que havia negligenciado em minha vida. Amigos que eu havia deixado de lado, membros da família que eu havia ignorado, e a paixão pela música que havia escorregado entre meus dedos em nome da ambição. Tudo exposto diante de mim. Cada uma das percepções de Elvis envolveu meu coração, desfazendo anos de confusão e arrependimento. Senti minha própria alma despertando, me empurrando para reconhecer o peso das minhas ações e seus efeitos em cadeia nas pessoas ao meu redor. Ficou claro que cada gentileza que eu havia ignorado, cada momento em que escolhi a conveniência em vez da compaixão, havia contribuído para um legado que eu estava construindo. Um que eu havia inadvertidamente mantido desconectado do amor genuíno. À medida que nossa conversa se aprofundava, Elvis revelou mais, falando sobre verdades universais que transcenderam sua vida extraordinária. Ele me instou a adotar uma perspectiva mais ampla sobre amor e bondade, enfatizando que a verdadeira medida de uma vida bem vivida não está nas conquistas, mas sim no impacto que temos uns sobre os sóbrios. Suas palavras despertaram em mim um anseio de mudar meu foco, redescobrindo a alegria de dar e de me conectar. Naquele espaço atemporal, onde o terreno se misturava com o etéreo, percebi que tinha uma escolha. De repente, a ideia de construir uma vida baseada na generosidade parecia não apenas possível, mas necessária. Eu estava à beira de um novo caminho, pronto para abraçar a sabedoria elevada que ele compartilhou tão apaixonadamente. O que estava por vir nesse encontro inesperado mudaria tudo sobre como eu via minha jornada e o que ainda poderia realizar. Imagine voltar à vida com um sentido despertado de propósito. O que você mudaria? Essa pergunta girava na minha mente como uma melodia que eu não havia ouvido há muito tempo. Quando voltei daquele encontro surreal com Elvis Presley, estava preenchido com uma clareza que nunca havia conhecido antes. Sentia como se uma neblina tivesse se dissipado e de repente tudo mudou. Priorizar meus relacionamentos se tornou fundamental. Entrei em contato com familiares que havia negligenciado e reatuei amizades que estavam em silêncio. Cada conversa parecia como a delicada vibração de uma corda de guitarra, ressoando com a harmonia que eu havia perdido há muito. Comecei a reservar tempo para a música e a arte, as próprias paixões que eu tinha desprezado na busca pelo sucessom. Comecei a tocar minha guitarra novamente, despejando meu coração em músicas que expressavam tanto minha alegria quanto minha gratidão. Cada nota parecia um fio de conexão com minha própria alma. A mensagem de Elvis redefiniu minha perspectiva de maneiras que ainda estou descobrindo. A ênfase em viver uma vida fundamentada na generosidade e na bondade transformou minha visão sobre minhas interações diárias. Passei a buscar oportunidades para retribuir, seja através de pequenos atos de bondade a estranhos ou oferecendo meu tempo a causas comunitárias. Isso trouxe um calor ao meu coração que eu não havia sentido em anos. Em vez de medir meu valor pelo que eu havia alcançado, encontrei valor em como eu poderia elevar os outros. Eu o incentivo a refletir sobre suas próprias vidas. O que realmente importa para você e como você pode contribuir positivamente. Pergunte a si mesmo se suas buscas estão alinhadas com a realização que você busca. Em um mundo que muitas vezes nos puxa para competições, lembre-se de que unir as mãos e apoiar uns aos outros leva à felicidade duradoura. O que aprendi naquele encontro divino no céu? Essas verdades têm peso não apenas para mim, mas para cada alma em busca de propósito. Essas lições nos lembram que a vida é efêmera e cada momento
é uma chance de impactar positivamente a existência de outra pessoa. Se minha história ressoou com você, considere curtir, compartilhar e se inscrever para mais jornadas extraordinárias. Juntos, vamos refletir sobre os mistérios da vida e abraçar a riqueza da conexão, do amor e das escolhas que podem nos elevar a todos.